Olá, sejam bem-vindos ao 16º episódio do programa Nisto Cremos as Grandes Verdades da Bíblia. O meu nome é Paulo Zenha e é com muito prazer que estou convosco hoje para realizar este estudo. O título do estudo de hoje é A Ceia do Senhor. E para iniciarmos este estudo, vamos abrir a Palavra de Deus em Mateus, no capítulo 26, versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Naquele tempo, a Páscoa era uma festividade de enorme relevância para o povo de Israel. Ela tinha sido primeiramente celebrada antes da libertação do povo de Israel das mãos dos egípcios. Esta celebração, instituída por Deus, deveria ser celebrada anualmente e de acordo com as regras indicadas por Deus, descritas em Êxodo capítulo 12. Sendo esta celebração de tão grande importância, era normal a preocupação dos discípulos para que ela fosse preparada atempadamente. Os discípulos não o sabiam, mas Jesus já tinha tudo preparado, pois ele sabia que esta seria a última ceia com eles. Podemos confirmar lendo em Lucas, capítulo 22, nos versículos 14 a 16. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que não mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Jesus declara aos discípulos que esta Páscoa será a sua última Páscoa nesta terra. Jesus lhes diz que a razão pela qual ele veio a esta terra está prestes a acontecer. Mas algo de diferente aconteceu nesta última ceia. Quando chegaram ao local que Jesus tinha indicado para se realizar a Páscoa, os discípulos aperceberam-se da existência de um cântaro com água, uma bacia e uma toalha. Tudo normal como era nas outras vezes. Contudo, algo de anormal estava perante aquela situação. Faltava alguém. Ou seja, o criado, o servo que devia lá estar, não estava. Eles olharam uns para os outros e estranharam tal situação. Em João, no capítulo 13, do versículo 3 a 5, lemos o seguinte: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, pegou numa toalha e a colocou em volta da cintura. Depois, colocou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos, enxaguando com a toalha que estava em sua cintura. Sim, Jesus, o Mestre, o Rabi, o Cristo, lavou os pés aos seus discípulos. O serviço que devia ser prestado pelo servo foi prestado por Jesus. Mas podemos perguntar por que é que nenhum dos discípulos se ofereceu para este serviço? Em Mateus, no capítulo 9, versículo 33 a 35. Chegaram a Cafarnaum. Estando Jesus em casa, perguntou-lhes: que estáveis discutindo pelo caminho? Eles, porém, se calaram, porque pelo caminho tinham discutido entre si qual era o maior. Ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. A inveja que os discípulos nutriam uns contra os outros enchia o coração de Jesus de enorme tristeza. Ele sabia que a contenda existente entre eles ainda durava. Eles ainda discutiam entre si qual era o maior. Jesus já lhes tinha explicado o significado de ser o maior no reino dos céus. Contudo, chegando o momento de colocar em prática tal ensinamento, nenhum deles foi capaz de o realizar. Teve que ser Jesus a fazê-lo por eles. E Jesus voltou mais uma vez a mostrar que tinha vindo a esta terra para servir e não para ser servido. Foi ele que os serviu. Em João, capítulo 13, de 12 a 17, tendo terminado de lavar os pés dos discípulos, Jesus retomou as suas vestes, voltou para a mesa e perguntou: entendeis o que eu fiz?
Vós me chamais de mestre e senhor, dizeis bem, pois eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Eu vos dei o exemplo para que façais o que eu fiz. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Agora que sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Jesus pergunta claramente: entendeis o que eu fiz? E ele diz: se Jesus, que era o mestre, se ele lavou os pés aos seus discípulos, ele também diz que eles devem fazer o mesmo. Eles devem fazer o que Jesus fez. Mais uma vez, Jesus, o nosso exemplo, mais uma vez nos ensina como devemos proceder. Mas logo após esta cerimónia do lava-pés, em Mateus capítulo 16, no versículo 26 a 28, enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Então ele tomou o cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para perdão dos pecados. Naquele momento, Jesus instituiu, em lugar da Páscoa, o serviço que seria o memorial do seu grande sacrifício, a ceia do Senhor. Então, qual a razão de realizar estas ordenanças? E até quando teremos nós que as realizar? Em 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 26. Pois, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, temos que as realizar para anunciar o sacrifício da cruz, ou o sacrifício na cruz que Cristo efetuou, a sua morte vicária. Devemos fazê-lo até que ele venha. Reparem no duplo sentido que esta frase pressupõe. Esta frase que diz até que ele venha. Primeiro, sabemos até quando temos que praticar estas ordenanças. Mas segundo, temos uma promessa maravilhosa. Temos a certeza que ele regressará. Temos a certeza que Jesus regressará. Em Coríntios, no capítulo 10, no versículo 16, está escrito: não é o cálice de bênção que abençoamos, a comunhão do sangue de Cristo? E não é o pão que partimos, a comunhão do corpo de Cristo? As ordenanças do lava-pés e da ceia do Senhor constituem um serviço de comunhão com Cristo. O costume requeria que, por ocasião da celebração da Páscoa, as famílias judaicas removessem de casa todo o fermento e todo o pecado, antes do primeiro dia da semana dos pães asmos. Da mesma forma, devem os crentes confessar todos os seus pecados e deles se arrepender, incluindo do orgulho, da rivalidade, da inveja, do espírito de ressentimento e até mesmo do egoísmo, antes que possamos experimentar o espírito correto que nos conduzirá a uma comunhão com Cristo ao seu mais profundo nível. Foi com esta finalidade que Jesus instituiu a ordenança do lava-pés. Ele não apenas deixou o exemplo, como também insistiu que deveríamos segui-lo. E até nos prometeu uma grande bênção. Em João 13, 17. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Bem-aventurados quer dizer felizes. Então, felizes de nós se praticarmos estas ordenanças. Em Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 8. Mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte de cruz. Jesus, sendo Deus, primeiro aceitou vir a esta terra como homem. Aceitou vir servir a quem ele tinha criado. Lavou os pés aos discípulos a quem ele mesmo ensinava, de quem ele
era o Mestre. Sendo obediente, aceitou a morte de cruz, para que eu e você pudéssemos ter acesso à vida eterna. Pudéssemos ser salvos, tivéssemos a oportunidade de escolher se queremos viver eternamente com Ele. Já pensou em tudo aquilo que Jesus fez por nós? Ele tem que ser o nosso exemplo. A vida de Cristo sempre se caracterizou por um serviço altruísta. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Por meio do ato do lava-pés, ele mostrou que estava disposto a desempenhar qualquer serviço, não importava quão humilde esse serviço fosse, desde que pudesse salvar as pessoas. Foi desta forma que ele imprimiu na sua vida de trabalho e bondade na mente de seus seguidores. Uma vida dedicada ao serviço. Com a ordenança do lava-pés, a intenção de Cristo foi conduzir os crentes a um estado de ternura e de amor, de forma que se dispusessem a servir os outros. Como o apóstolo Paulo nos diz na sua carta aos Gálatas, sede servos uns dos outros por amor. Naquele tempo, as pessoas usavam sandálias. E ao percorrer os caminhos empoeirados, os seus pés ficavam sujos, muito sujos. Nós, ao caminharmos por esta vida, ficamos com o nosso coração sujo. Caímos em tentação, no orgulho, no egoísmo, na maledicência, entre muitos outros. E todas estas poeiras sujam o nosso coração. Mas, mediante a graça de Jesus, toda a impureza pode ser lavada. Os nossos pés podem ser lavados. O nosso coração pode ser purificado. Em Mateus, no capítulo 6 e no versículo 12, diz-nos o seguinte: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Reparem que aquilo que estamos a pedir é que Deus nos perdoe da forma como nós perdoamos aos nossos devedores. Nós pedimos perdão a Deus e esperamos que Ele nos perdoe. Temos nós que perdoar também aqueles que nos pedirem perdão. E esse perdão a quem nós vamos perdoar, às pessoas que nos pedem perdão, tem que ser tão sincero como sincero é o perdão que Deus nos concede, sempre que nós vamos a Ele arrependidos por aquilo que nós fizemos. Mas em Mateus, no capítulo 6, no versículo 14 e 15, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Devemos estar tão dispostos a lavar os pés dos outros, quanto a ter os nossos pés lavados por eles. Devemos estar tão dispostos a perdoar como a pedir perdão. Mas podemos nós fazer a seguinte pergunta: então, e se eu recusar a ordenança do lava-pés? João, capítulo 13, no versículo 8. Disse Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Sim, podemos fazer como Pedro e recusar. Mas Jesus, a perentório: não terás parte comigo. É o que Jesus diz. Sempre que eu recuso ou falto a uma cerimónia de lava-pés, na realidade o que estamos a dizer é: Jesus, não quero ter parte contigo. Não sou eu que tenho o poder de perdoar. Não sou eu que tenho o poder de pedir perdão. Quem tem esse poder é Deus. Deus me concede o poder de perdoar e de pedir perdão. Só se eu abrir o meu coração ao Espírito Santo, pode Ele atuar em mim. João, capítulo 13, no versículo 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Possuir este tipo de amor significa colocar os outros no lugar mais elevado. Apreciarmos mais os outros do que a nós mesmos.
e não possuirmos sentimentos de supremacia ou de parcialidade. Significa que o nosso estilo de vida reflete o amor que nutrimos pelos nossos irmãos de fé e de jornada. Ajoelhar-me diante deles deverá significar regozijo, pois estamos a caminhar com eles em direção à pátria celestial. Um monge budista pediu certa vez ao missionário que sugerisse uma cena capaz de representar o cristianismo. Alguns artistas deveriam decorar os muros do mosteiro com quadros e relevos que representassem as grandes religiões do mundo. Depois de refletir um pouco, o missionário decidiu relatar a história de João XIII, a cerimónia do lava-pés. Aconselho a sua leitura. O monge nada falou enquanto o missionário a lia. O missionário, de repente, sentiu uma calma e uma quietude, um momento solene de tal forma que ele parece que sentia que ninguém estava a ouvir a sua leitura. Devo salientar que, naquela altura, naquela cultura, não era de bom tom relatar histórias que envolvessem os pés. Era considerado uma regra com falta de etiqueta. Contudo, quando o missionário concluiu a sua leitura, houve um momento estranho de silêncio. O monge ficou a olhar para o missionário sem nada dizer. De repente, quebrou o silêncio dizendo: "Você", disse o monge para o missionário, "está querendo-me dizer que o fundador da sua religião lavou os pés dos seus alunos?" Ao que o missionário respondeu: "Sim, é isso mesmo." Outro momento de silêncio ocupou alguns segundos. De repente, mais uma vez, o monge volta a quebrar aquele silêncio e lhe diz: "Agora posso compreender a essência do cristianismo. Jesus, o nosso mestre, lavou os pés sujos dos pecadores, que eram os seus apóstolos, os seus discípulos. Se Jesus fez isso, podemos nós pensar que lavar os pés aos nossos irmãos pode ser considerado um ato degradante? A lavagem dos pés opera mais do que a limpeza dos pés. Ela representa uma purificação muito mais elevada. A purificação do coração, que só pode ser alcançada pelo nosso Salvador, Jesus Cristo. Após a cerimónia do lava-pés, teve lugar a cerimónia da Ceia do Senhor, também conhecida por Santa Ceia. Na cerimónia do lava-pés, tivemos a oportunidade de fazer um exame de consciência. Tivemos a oportunidade de confessar os nossos pecados, de nos reconciliarmos das nossas diferenças e de pedir e obter perdão. Tendo nós a certeza de termos sido purificados pelo sangue do nosso Salvador, estamos prontos para ingressar numa comunhão especial com Ele. Assim sendo, devemos nos dirigir à sua mesa com alegria e, sob a luz da cruz, estamos prontos para comemorar a redentora vitória de Cristo. Na Páscoa era oferecido um cordeiro, puro, sem defeito. Na sua última Páscoa, nesta terra, Jesus foi o nosso cordeiro pascal. Ele ofereceu a sua vida por si e por mim. Assim como o Festival da Páscoa comemorava a libertação do povo de Israel da escravidão dos egípcios, a Ceia do Senhor comemora a libertação da escravidão do pecado. O salário do pecado é a morte. Jesus pagou o preço, morreu na cruz por si e por mim. Na primeira Páscoa, o sangue do Cordeiro Pascal foi aplicado às ombreiras das portas para proteger os habitantes da morte. Da mesma forma, o sacrifício de Cristo, o seu sangue, traz a libertação da morte, traz a libertação da condenação do pecado. A Ceia do Senhor proclama a morte de Cristo na cruz, que nos providenciou a salvação, perdão e garantia da vida eterna.
em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Como já abordamos, no livro de Êxodo é-nos transmitido que o pão deveria ser sem fermento, pois o fermento simbolizava o pecado. Se Jesus é o pão da vida e se entregou o seu corpo, a sua carne, também ele era sem fermento, ou seja, Jesus era sem pecado. De igual forma, acreditamos que o vinho não era fermentado, pois o símbolo apropriado do sangue de Cristo é o fruto da videira, como indicado em Marcos, no capítulo 14, no versículo 25. E se o seu sangue que faz expiação do pecado, o seu sangue não podia estar contaminado, não podia estar fermentado, porque é o seu sangue que faz a expiação do pecado. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 25, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Neste texto, Jesus diz que devemos comer o pão e beber o vinho em memória de mim, em memória dele. Ao celebrarmos a ceia do Senhor, devemos ter sempre presente o enorme sacrifício que Jesus fez por cada um de nós. Deve estar constantemente na nossa mente o seu sofrimento e posterior morte. Na cruz, o inocente Jesus substituiu o pecador. Eu e você, o justo Jesus, ocupou o lugar dos injustos, o nosso lugar. A lei exigia a morte do pecador. Este ato proveu o perdão. Paz e a certeza da vida eterna do pecador. A certeza da vida eterna para cada um de nós. Basta que nós aceitemos e possamos crer em Jesus. A cruz removeu a nossa condenação e nos concedeu as vestes da justiça de Cristo. Jesus muitas vezes se referiu a si como: eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a videira, eu sou o pão da vida. Todas estas expressões não definem Jesus num sentido literal, mas são símbolos descritivos do ministério de Jesus nesta terra. Jesus revelou o significado mais profundo do seu corpo e sangue no seguinte texto: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Ele, Jesus, ofereceu o seu corpo e o seu sangue a fim de satisfazer a fome e a sede das nossas mais profundas necessidades e anseios. Em João, no capítulo 6, no versículo 53 e 54, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Comer a carne de Cristo e beber o seu sangue é uma linguagem simbólica aplicável à assimilação da palavra de Deus, por meio do qual os crentes mantêm a comunhão com o céu e se habilitam a desenvolver uma vida espiritual. É a leitura da sua palavra, a forma de nós nos alimentarmos espiritualmente. É através do estudo da palavra de Deus que nós podemos ouvir a sua voz e sentir e conseguirmos identificar aquilo que Jesus quer para cada um de nós.
Jesus afirmou que as palavras que eu vos dou, tenho dito, são espírito e são vida. E também disse em Mateus 4,4: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Os crentes que se alimentam de Cristo, o pão da vida, alimentam-se da palavra da vida, que é a Bíblia. No estudo número 14, a unidade no corpo de Cristo, abordamos a importância de estarmos unidos e ligados à videira verdadeira. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 17, porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. Os muitos pedaços do pão distribuídos pelos crentes vêm do mesmo pão, vêm da mesma origem. Logo, todos os que participam do serviço de comunhão estão unidos ao pão da vida, estão unidos a Cristo. Assim, ao participarmos desta ordenança, demonstramos publicamente que estamos unidos e que pertencemos a uma grande família cuja cabeça é Cristo. Em um mundo cheio de lutas e dissensões, a nossa participação nestas ordenanças contribui para a unidade e estabilidade da Igreja, pois demonstramos uma verdadeira comunhão não só com Cristo, mas também uns com os outros. Todos os membros da Igreja deveriam participar desta sagrada comunhão, pois nela, por meio do Espírito Santo, Cristo se encontra com o seu povo e os revigora por sua presença. Todos quantos ali se encontram, se chegam pela fé a Jesus e são grandemente abençoados. Mas, então, quem pode participar nestas ordenanças? Em 1 Coríntios, no capítulo 11 e no versículo 27 a 29, portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber deste cálice, pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Até podemos responder que todos podem participar, mas Jesus só administrou aos seus professos seguidores esta ordenança. Contudo, um desses professos seguidores era Judas, e mesmo ele participou. Por isso, será que todos podemos nós participar? Judas, que era um falso seguidor de Jesus, também participou na cerimónia do lava-pés e também participou na Santa Ceia. Assim, podemos, pela Bíblia, para participar nesta cerimónia, os participantes devem estar possuídos de profunda reverência para com o Senhor. E é para isso devem compreender o verdadeiro significado da ordenança da cerimónia do lava-pés, bem como da cerimónia da Santa Ceia. Agora reparem, como nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27 a 29, eu saliento os seguintes aspectos. Qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado, e o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Assim sendo, devemos garantir que quem participa entende a solenidade do momento em que está a participar e qual o significado dessa mesma participação, porque, de outra forma, estamos a contribuir para a sua culpa e consequente condenação. Nós devemos garantir que quem participa consegue compreender na sua plenitude o verdadeiro significado desta ordenança. Os cristãos não devem considerar a ceia como uma cerimónia meramente comemorativa de um acontecimento histórico. Ela é muito mais. É uma renovação da consciência de que o pecado, ou do que aquilo que o pecado custou a Deus e da dívida que o ser humano tem para com o seu Salvador. É também um meio de manter vivo na mente do discípulo, na mente de cada um de nós, o dever de testemunhar da sua fé na morte expiatória do Filho de Deus. Outro aspecto que eu queria salientar no texto lido
em Coríntios é: examine-se o homem a si mesmo. Ou seja, antes de tomarmos parte, devemos nós, enquanto crentes, orar e rever cuidadosamente a nossa experiência cristã. Devemos confessar os nossos pecados e restaurar relacionamentos perdidos, ou até mesmo estremecidos. Eu faço aqui uma pergunta. Consegue você, ou consigo eu, avaliar o coração daqueles que querem participar? Nós não temos o direito de julgar ninguém. Nós não temos a capacidade de avaliar o coração de ninguém. Esse direito ou essa capacidade pertence a Deus. Então, o que é que caracteriza aqueles que estão qualificados a participar dos serviços de comunhão? Única e exclusivamente a condição do nosso coração. Se nos entregarmos completamente a Cristo e aceitarmos pela fé o seu sacrifício, sim, podemos participar dos serviços de comunhão. É aquilo que vai no nosso coração que vai definir se realmente estamos prontos para participar nestes serviços. Mas um alerta eu vos deixo, porque se eu não estou capaz de participar nestes serviços de comunhão com Ele, é porque o meu coração ainda não foi lavado. E se o meu coração não foi lavado, eu ainda não aceitei que aquele que ocupa a primazia na minha vida é Jesus, aquele que morreu na cruz para me salvar. Por isso deve levar a uma reflexão profunda da razão pela qual ainda Jesus não ocupa o meu coração. Enquanto vamos ouvir um momento musical, eu pedi a si que está a ouvir esta mensagem para que reflita sobre o enorme sacrifício que Cristo fez por si e por mim. Sabe? Ele voltaria a fazê-lo. Ele voltaria a suportar aquela rude cruz. Você está disposto a aceitar a mensagem da cruz? Está disposto a proclamar a mensagem da cruz? Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, em sinal de vergonha e dor. Mas eu amo essa cruz sobre a qual meu Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vai-me buscar e com Ele no lar uma parte
forma a resumir todo o estudo de hoje, lemos a crença número 16. A ceia do Senhor é uma participação nos emblemas do corpo e do sangue de Jesus como expressão de fé nele, nosso Senhor e Salvador. Nessa experiência de comunhão, Cristo está presente para encontrar-se com o seu povo e fortalecê-lo. Participando da ceia, proclamamos alegremente a morte do Senhor até que Ele venha. A preparação envolve o exame de consciência, o arrependimento e a confissão. O Mestre instituiu a cerimónia do lava-pés para representar renovada purificação, para expressar a disposição de servir um ao outro em humildade, semelhante à de Cristo, e para unir nossos corações em amor. O serviço da comunhão é franqueado a todos os crentes cristãos. E desta forma, chegamos ao fim de mais um estudo do programa Nisto Cremos, as grandes verdades da Bíblia. Aproveito desde já para vos convidar a assistir ao próximo estudo da crença número 17. Dons e ministérios espirituais. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Até ao próximo episódio.